Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz, amém? Nós estamos na quarta-feira estudando o Evangelho de João, né, no culto que nós estamos chamando de Quarta Viva, e foi nos proposto que, como o Evangelho de João ele é extenso, em alguns domingos a gente manteria essa sequência. E curiosamente, estava conversando com o pastor Marquinhos no domingo, e houve, né, o que a gente chama de parágrafo bíblico, a perícope. Faltou uma perícope na divisão, na escala, né, que o pastor Marquinhos tinha mandado para a gente. Aí ele falou, a gente conversou sobre isso, e o pastor, durante a semana, comunicou que eu pregaria hoje. E me deu a opção de pregar num texto livre ou de manter a sequência no Evangelho de João. E eu optei, então, irmãos, por manter a sequência no Evangelho de João, o texto que tinha sido pulado na escala que foi passado para nós. Na última mensagem que eu preguei, né, eu preguei o Evangelho de João no capítulo 1, do 19 ao 34, e eu falei um pouquinho sobre João Batista, né, não sei se alguém vai se lembrar, eu falei sobre João Batista, sobre a autoidentificação de João Batista, o ministério, serviço de João Batista, e me fugiu aqui agora, mas eu vou lembrar, já vou lembrar, já vou falar para vocês. E o que acontece? O texto que havia sido pulado, ele fala novamente sobre João Batista. E nesse texto que eu preguei do Evangelho de João de 1, do 19 ao 34, né, o testemunho, né, a experiência de João Batista, o terceiro tópico que eu trabalhei, então, foi a autoidentificação, identidade, ministério, serviço, e o testemunho, ou seja, a experiência de João Batista. E eu fiz um paralelo de João Batista, do ministério de João Batista com a igreja. E o texto que nós vamos ler nessa noite também fala de João Batista, só que eu quero caminhar numa outra perspectiva, muito embora a gente precisa se manter firme na autoidentificação de João Batista, na identidade, nessa convicção de identidade que ele tinha. Tá bom? Evangelho de João, capítulo 3, versículos 22 ao 36. Evangelho de João, capítulo 3, 22 ao 36. Eu espero que a gente consiga caminhar, que o pastor já pregou, né, no começo. Agora eu só dou o dízimo. É só uma parcela. Então, quem achou, diga amém. Diz assim a Sagrada Escritura: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde ficou com eles por algum tempo ali. E ali batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muita água, e o povo chegava e era batizado. João ainda não havia sido mandado para a prisão, e surgiu uma disputa entre os discípulos de João e certo judeu acerca da purificação. E foram até João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa esta minha alegria. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala estando na terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica do que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Mas o que aceita o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem restrição.
O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas na sua mão. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Oremos então. Pai, nós louvamos o Teu nome por tudo que foi realizado aqui nessa noite. Que culto maravilhoso que nós estamos prestando ao Senhor. Que presença sublime do Senhor sobre nossas vidas. Muito obrigado por isso. E eu peço a Deus que o Senhor me ajude a não atrapalhar o agir do Senhor nessa noite. Me usa, Pai, como instrumento para edificação, fortalecimento e para que os olhos que estão, porventura, distraídos, possam ficar atentos. Me usa como instrumento Teu. A igreja é Tua, a minha vida é Tua e a palavra é Tua. Por isso, ó Deus, eu lhe suplico que o Senhor opere por meio da Tua palavra. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós estamos, embora nós vamos dar um pulo, né? Como nós estamos refletindo sobre o Evangelho de João, nós não podemos perder de vista o objetivo central, que é a crença em Jesus Cristo como fonte de vida eterna. A mensagem central do Evangelho de João, ela está em alguns versículos ao longo do Evangelho. E nós também não podemos perder de vista o prólogo, aquela introdução. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Nós não podemos perder de vista que nós estamos falando de Jesus. E Jesus, ele é a fonte da salvação. E como eu já disse na primeira mensagem que eu preguei, que dá essa ênfase ao ministério de João Batista, interessante pensar que no meio nós pensando sobre o Logos, né? O Logos, a doutrina do Logos, que o Logos é a causa primeira de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, e a Bíblia vai falar que por meio dele tudo foi feito, sem ele nada do que foi feito teria existido. Então, nós vemos a importância do ministério de João Batista. O ministério de João Batista é muito fácil fazer um paralelo, como nós fizemos aqui, há 2 quarta-feiras atrás, sobre o paralelo e as características semelhantes ao ministério de João Batista, o ministério da igreja. Mas, nesse texto, nós queremos caminhar numa outra direção e muito interessante nós pensarmos que, na introdução, o evangelista João, ele interrompe a sua introdução antes de entrar nos primeiros dias do ministério de Jesus, ele para falar, houve um homem, no versículo 5 do capítulo 1, houve um homem que começa a falar de João Batista. E agora ele, novamente, depois de um diálogo, um dos mais famosos diálogos narrados na Escritura, ele para novamente para falar mais um pouco do ministério de João Batista. E aqui nós estamos, versículo 22, depois disso o quê? Depois do diálogo de Jesus com Nicodemos, depois desse diálogo que Jesus revela, o versículo que muitos consideram o evangelho dos evangelhos, o evangelho inserido no evangelho, que é, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O centro da palavra de Deus, o centro da Bíblia, que muitos falam que está contido nesse versículo. Depois desse diálogo, o qual revela esse versículo tão importante, ele para novamente para falar desse homem, João Batista. E o texto que nós lemos diz o seguinte: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde ficou com eles por algum tempo e ali batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água e o povo chegava e era batizado. João ainda não havia sido mandado para a prisão. Então, gente, nós vemos aqui, eu quero já entrar no primeiro aspecto, primeiro ponto, primeira característica, é que, já tentando aplicar de uma maneira prática para a igreja, a falta de compreensão dos outros não pode atrapalhar o seu ministério. Você pode repetir comigo? A falta de compreensão dos outros
não pode atrapalhar o meu ministério. Pode falar em voz alta, a falta de compreensão dos outros não pode atrapalhar o meu ministério. E eu parto, gente, do princípio que todo crente tem um ministério. Amém ou não? E nós vamos ver que a Bíblia, ela tem, no Novo Testamento, 3 listas de dons espirituais. Romanos 12, versículos 6 a 8, é uma lista de dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, de 8 a 10, e 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. A segunda lista de dons espirituais. E Efésios 4, 11. Terceira lista de dons espirituais. E dons, Deus dá para o quê? Para a gente servir. E ministério, ele remete a serviço. Então, talvez você não tenha pensado sobre isso ainda, mas você tem um ministério. Talvez você ainda não tenha tido a curiosidade de saber qual é o seu ministério, mas você tem um ministério. Porque Deus deu dom para todos os seus filhos, por quê? Com vistas que a igreja seja aperfeiçoada, com vistas que você seja um instrumento nas mãos dele. E o que nós vemos nesse texto é que João Batista, ele desenvolvendo, ele cumprindo a sua chamada ministerial, que era o quê? Era apontar para Cristo. João Batista diz de si mesmo que ele era o quê? Eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta. Eu sou uma voz. A voz que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. Remetendo a Isaías capítulo 40, versículo 3, todo vale vai ser levantado, todo monte vai ser aplanado, para que o caminho que porventura seja tortuoso, seja um caminho reto para aquele que está vindo depois dele, mais importante que ele, que está acima dele, seja um caminho preparado. A missão de João Batista, o ministério de João Batista é tão somente esse ministério. E surge uma contenda, um mau entendimento, uma falta de compreensão dos outros com relação ao ministério de João Batista. E quando nós fazemos essa afirmação de que a falta de compreensão dos outros não pode atrapalhar o meu ministério, o seu ministério, aqui nós vemos que as pessoas que tentaram atrapalhar o ministério de João Batista eram pessoas próximas dele, pessoas que eram discípulos dele, pessoas que estavam caminhando com ele. Só que por não ter a compreensão que João Batista tinha do seu ministério, eles de alguma forma eles iriam atrapalhar, mas se João Batista não tivesse uma convicção da sua autoidentificação, da sua identidade. O que ele é? Eu não sou o Cristo. Capítulo 1. Eu não sou Elias, eu não sou o profeta. Eu sou a voz. Eu sou um anônimo. Eu só tenho uma missão. E como, gente? Eu não estou dizendo, aplicando assim, eu não estou dizendo que a sua família vai te atrapalhar. Tá, não, a sua família não vai te atrapalhar. Eu não estou dizendo que os seus amigos vão te atrapalhar, não com base nesse texto aqui. O que eu quero dizer é que as pessoas próximas podem te atrapalhar, mas se você não compreender o seu ministério, a partir do momento que você compreende o seu ministério, a sua identidade em Cristo, você não vai se deixar ser atrapalhado, e foi isso que aconteceu com João Batista. Note bem, surgiu uma disputa entre os discípulos de João e certo discípulo judeu acerca da purificação, e foram até João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Ou seja, o pessoal que estava contigo aqui, caminhando com você, eles estão indo para o lado de lá. Eles estão indo para aquele homem que você está dando testemunho. Gente minha, só que esse homem era Jesus. E qual era a autoidentificação de João Batista? Eu sou a voz que clama. Era apontar para Cristo. O ministério de João Batista, gente, era tão somente exatamente o que estava acontecendo aqui. Eu aponto para ele porque ele é mais importante que eu, ele é antes de mim, ele está acima de mim, eu só vim preparar o caminho para ele. Então, João Batista tinha convicção do seu ministério, da sua identidade.
da sua importância. E esses homens, eles tentam atrapalhar João Batista no seguinte aspecto: eles tentam suscitar no coração de João Batista algo que é terrível em qualquer ministério, é o orgulho. O orgulho, eu achei uma definição de orgulho muito interessante, que orgulho é igual excesso de si mesmo. E João Batista estava se lixando para ele mesmo. João Batista é uma outra definição que é a autoexaltação. João Batista estava totalmente despido de orgulho. Tudo que o João Batista queria, gente, era o que estava acontecendo. João Batista vem antes preparando o caminho, vem batizando, vem com um discurso de arrependimento, consertem o seu caminho, porque está chegando alguém mais importante que eu. E ele tem sucesso no seu ministério. Só que os seus discípulos não estavam entendendo o sucesso do ministério de João Batista. Gente, e o mundo que nós vivemos, se nós não tivermos convicção da nossa identidade, do nosso ministério, nós vamos ser levados ao orgulho. Porque, às vezes, existe tempo que, por exemplo, nós pregamos aqui na igreja, por misericórdia, e o Vertinho prega também, eu prego, o Vertinho prega, e acontece que, às vezes, eu não estou pregando, e o Vertinho está pregando. Mas se eu não tiver convicção do meu ministério, eu vou ficar enciumado porque o Vertinho está pregando mais que eu. Mas o Vertinho está pregando quem? Cristo. Então, o que interessa para nós é que Cristo seja anunciado, como Paulo falou, pelo Vertinho, por mim, pelo Vladimir, por quem quer que seja. Então, o interesse nosso, gente, é a gente não ter suscitado no nosso coração orgulho, porque o orgulho não é a evidência que o nosso ego, que o nosso eu foi transformado pelo Evangelho. Então, gente, o excesso de orgulho, o orgulho é o excesso de si mesmo. E nós não podemos perder de vista a nossa identidade. Nós podemos perder de vista os limites do nosso ministério. Teve um dia, eu estava trabalhando, aí o pastor Marcos me ligou, pediu para pregar. E foi assim um tanto quanto em cima da hora. Eu sou bastante ocupado, gente, eu sou bastante ocupado mesmo. Aí o que aconteceu? Eu fiquei assim, um pouco preocupado, porque estava muito em cima da hora. Aí, a gente geralmente procura tentar pregar um sermão expositivo. Às vezes, existe uma diferença, sermão expositivo e pregação expositiva. A gente procura tentar pregar um sermão expositivo. Aí, naquele dia, eu falei, gente, eu vou partir para um sermão temático. E eu ali meio preocupado com aquela situação, e o Espírito Santo ministrou de uma maneira tremenda no meu coração, porque o pastor me avisou em cima da hora, o Espírito Santo ministrou no meu coração, não é a agenda do pastor, a agenda é minha. Aí o que acontece? Aí eu lembro que eu preguei um sermão temático, e foi numa quarta-feira, passaram-se os dias, o Vladimir veio falar comigo, poxa, Tiago, você pregou e foi uma bênção. Nós saímos daquele culto comentando que a mensagem foi uma mensagem foi boa, edificou as nossas vidas, sabe? Aí, Deus vai tratando o nosso coração, gente, como pregador, para a gente saber a nossa identidade, para o orgulho não preencher, não tomar o lugar que ele não tem que tomar no nosso coração. Então, nós precisamos, gente, tomar cuidado com isso. Primeira coisa que você precisa se lembrar, e se você não precisa se lembrar, você precisa ser despertado de curiosidade nessa noite. Você tem um ministério.
Busca um direcionamento de Deus para saber que ministério é esse para a sua vida que Ele tem. Todo mundo tem um ministério. O seu ministério não é só ir parar e ficar sentado ouvindo a gente pregar. Você tem um ministério a ser desenvolvido. E que você desenvolva esse ministério de maneira que glorifique a Deus, em primeira instância, não deixando esse orgulho aflorar no seu coração, mas cumprir o objetivo de apresentar Cristo para as pessoas. Amém? Agora, por que eu não posso mergulhar? Por que eu não posso mergulhar? O segundo aspecto que nós vemos, eu não posso mergulhar, gente, porque eu não tenho nada para oferecer de mim mesmo. Só podemos oferecer o que recebemos de Deus. Versículos 26 a 28 diz o seguinte: e foram até João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual tens dado o testemunho, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. João, gente, ele lembra. Observe que lá, no primeiro capítulo, ele vai falar, olha, quando os homens perguntam para ele, a primeira coisa que ele fala: eu não sou o Cristo. Versículo 20, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 20, eu não sou o Cristo. Os homens perguntam: você é quem? Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Messias. Eu não sou ungido. Então, gente, a autoidentificação, a convicção de identidade, ela vai entender também que existe uma fonte que jorra sobre nós. Paulo entendeu isso em 1 Coríntios capítulo 11, e ele falou isso: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. A fonte não era ele, ele recebeu de alguém. Ele recebeu do Senhor. João Batista, ele vai entender aquele que me enviou para batizar. A fonte não era ele não veio com uma mensagem aleatória do nada. Em João 1,33 ele vai falar isso: aquele que me enviou para batizar. Ou seja, a minha mensagem, o meu ministério veio de alguém, eu estou autorizado por alguém. Paulo aos Efésios vai falar: ele designou uns para apóstolos, outros para mestres, outros para pastores. Então, gente, nós somos designados por ele. Nós recebemos dele, enviados por ele, para cumprir o ministério que ele tem confiado a nós. Preste bem atenção, hoje a ênfase para nós é ministério, porque às vezes nós olhamos para ministério, o ministro do Evangelho é o pastor, mas nós temos um ministério, ministério é serviço. Tem gente aqui que é diácono, que não tem o título de diácono, mas tem o dom da diaconia. Então sirva. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o seu e o meu ministério é um presente, é um dom de Deus. Não pense, gente, que tem algum mérito humano em chegar e subir aqui e falar, porque se nós prepararmos um sermão cheio do grego, do hebraico, cheio de teologia, mas sem vida do Espírito Santo, pouco importa. O que nós precisamos entender, a nossa identidade também, no nosso ministério também, tem muitos pregadores bons no YouTube, embora tenha muitos ruins também. Tem muita gente querendo forçar um ministério que às vezes não é o seu ministério, por não ter a identificação do seu chamado, a sua identidade ministerial. O que nós precisamos ver, gente, é que não adianta subir, falar, preparar um esboço de sermão bem delimitado, com sentença de transição, com tema, com tópico, subtópico, se não tiver a graça de Deus
a atuação do Espírito Santo aplicando no coração da igreja, gente, isso pouco importa, são palavras vazias. Porque Deus, o Deus que me designou, que me enviou, que me deu, é o Deus que deu a cada um, que designou a cada um, que enviou a cada um, para nós exercermos o nosso ministério. Muitos de nós, o ministério é lá fora. Muitos de nós, o ministério, a ênfase, a evidência maior do ministério vai ser aqui dentro. Vai ser pregando, vai ser ensinando, mas nós precisamos, minimamente, ter a curiosidade disso. Gente, para que Deus me chamou? A minha esposa, de vez em quando, me pergunta, para que Deus me chamou? Eu não sei se alguém já fez essa pergunta. A gente vai aprendendo, né, a duras penas, o ser humano, o coração é duro, a gente, às vezes, não quer nem pregar. Às vezes, eu já tive crise de eu não querer pregar e não querer pregar. E Deus, naquelas crises minhas, Deus agiu, Deus me usou pela graça dEle, porque Ele que me chamou, Ele que me designou, Ele que me deu, e abençoou a vida de alguém por intermédio da palavra que eu preguei. Mas isso foi o quê? Foi uma bênção para a vida da pessoa, e depois o testemunho da pessoa foi uma bênção para a minha vida. Para eu prosseguir, para eu acreditar que Deus me deu um ministério. Então acredite nesse ministério que Deus tem para você. E se nós só podemos oferecer o que recebemos de Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer com o que me foi dado? Como eu vou executar isso? Que resultado que eu devo buscar para esse ministério tão lindo que Deus me deu, que muitos de nós ainda não sabem qual é? Ter alegria em cumprir esse ministério. Versículos 28 ao 34 diz assim, olha, vós mesmos sois testemunhas de que eu disse, não sou o Cristo. Ou seja, ele corrobora a palavra, ele lembra. Mas eu falei para vocês que eu vim adiante do Cristo. Eu vim para preparar o caminho para o Cristo. Eu não sou o Cristo. Então, se as pessoas estão indo para o Cristo, eu cumpri o meu papel, o meu ministério. Aí ele diz o seguinte, a noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim, se completa esta minha alegria. É necessário que ele cresça e eu diminua. Então, gente, eu quero que vocês notem comigo que ele se sente alegre, porque para aquelas pessoas, para os seus discípulos que estavam acompanhando ele, e na visão deles ele estava fracassando porque as pessoas estavam deixando ele indo para o Cristo, na visão dele ele estava alegre. E ele vai usar uma palavra, o quê? Que a minha alegria está plena, completa. A palavra no grego, ela dá um sentido de plenitude, de alegria, de uma alegria plena. E ele usa uma figura aqui do amigo do noivo. No costume judaico, havia o amigo do noivo. Esse amigo do noivo, gente, ele era usado para preparar a noiva. Ele era usado para manter a pureza da noiva. Alguns vão dizer que às vezes ele pedia a mão da noiva em casamento no lugar do noivo. E ele mantém, além dele manter a pureza da noiva, ele representa o noivo para que tudo corra bem, as decisões são tomadas, ele representa para que tudo corra bem até que haja a consumação desse casamento. Então, ele entende aqui, gente, que estava havendo a consumação do casamento. Ele entende que ele tinha cumprido a sua missão, ele tinha cumprido o seu papel. Ele entende que tinha preparado o povo de Deus ali para o casamento. E ele vai dizer o seguinte, que ele ouve
a voz do noivo. Olha, mas o amigo do noivo, versículo 29, que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa essa minha alegria, ou seja, ele, quando ele vê Jesus, e ele vai dizer, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, no capítulo 1, no texto de 19 ao 34, e o texto que nós lemos aqui vai dar uma ênfase no começo, que eles estavam tendo um ministério contemporâneo de batismo, um batizava na região, o outro batizava na região, numa outra região. Ele era contemporâneo do ministério de Jesus, ele já tinha ouvido a voz do noivo, o noivo já tinha chegado, ele tinha preparado o caminho, ele estava alegre porque a vida dele tinha sentido, e o sentido da vida dele estava pleno, gente. Cumprir o ministério de Deus é ter plenitude de sentido para a nossa vida. Muita gente caminha sem saber para onde vem, sem saber para onde vai, está igual Jesus fala aqui do vento do Espírito, no capítulo 3, no diálogo com Nicodemos, não entende o sentido da sua vida. Mas, quando nós entendemos uma chamada ministerial, gente, pouco importa se é presbítero, se é pastor, se é diácono, se é missionário X, se é apóstolo, se é bispo, o sentido não está na patente eclesiástica, o sentido está no cumprimento do ministério. E o sentido está, o pastor trouxe uma palavra para a liderança, está em ser aprovado por Deus. Talvez não ser aprovado pelos seus discípulos que não tinham entendido o sentido do seu ministério, mas o sentido está em ser aprovado por Deus. O que importa para nós é isso. Foi mencionado aqui o versículo, né, de Mateus 25, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas lá remete para o cumprimento do ministério. Por quê? Porque tive fome e me deste de comer, estive nu e me vestiste. Sabe, gente, ali é o cumprimento de um papel nosso na história. Nós entramos na história, Cristo entra na nossa vida, sabe? Nós somos chamados por Ele e existe um sentido na nossa vida. O sentido é diferente, é servir. E sabe, quando a gente vê o resultado do nosso serviço, é maravilhoso. E esse é o resultado do serviço de João Batista, que as pessoas estão abandonando ele, gente. Isso é estranho, isso é paradoxal. Enquanto muitos tentam ter discípulos seguindo a eles, olha, o pastor Marcos é grande, vamos seguir o pastor Marcos. Não importa seguir o pastor Marcos, importa seguir a Cristo, porque o pastor Marcos amanhã parte, gente, não é o que nós queremos, mas amanhã parte, é passageiro, é pó, é como a relva. Mas Cristo é eterno, Ele é o Logos que estava com Deus no princípio e era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Agora, qual o resultado, gente, do cumprimento desse ministério? O que esse ministério tem que pré-requisito que esse ministério tem que cumprir? O que nós temos que fazer nesse ministério? E nós lemos aqui que o ministério cristão, sobretudo, é apresentar o maior bem que Jesus pode nos dar, que é a vida eterna. Estamos aqui, gente, situados num texto que os estudiosos acreditam que no versículo 30, acaba a fala de João Batista, o diálogo, né? Que a escrita de João, o evangelista, e ele para de narrar o diálogo no versículo 30, e a partir no versículo 31, ele já fala de outra coisa. Ele parece que ele faz um eco com o discurso aqui, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que vem da terra é terreno e fala estando na terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica do que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Ou seja, nesses primeiros momentos houve muita rejeição no ministério de Jesus. Teve muita adesão, mas também teve muita rejeição.
mas o que aceita o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Então, se você aceita, confirma que Deus é verdadeiro. Se não aceita, para você Deus é falso. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem restrição. Note que aqui, o evangelista, ele dá uma ênfase a Jesus como o maior ser humano nascido em todos os tempos. E essa ênfase ela está implícita porque havia a crença de o Espírito Santo ele vir trazer uma mensagem, fazer algum feito extraordinário e, sabe, tipo, sair da pessoa, vamos dizer assim, vamos usar esse termo. Mas aqui ele fala que Deus deu o Espírito para ele sem restrição. E João, o Batista, vai falar que o Cristo, a confirmação de quem era o Cristo, era sobre aquele quem ele visse pousar o Espírito em forma corpórea de pomba e permanecer sobre ele. Então ali era o Espírito Santo de uma maneira plena e permanente em Cristo. O Pai ama o Filho e entregou todas as suas coisas nas suas mãos. Agora, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Observe que eu falei no início que o centro do Evangelho de João é o quê? Crença em Jesus Cristo como fonte de vida eterna. E no capítulo 3, nós vemos isso no versículo 16, no versículo 18, no versículo agora, no versículo 36. Crê, crê e crê. Porque o objetivo do ministério, sobretudo, é apresentar a Jesus. E Jesus é a fonte da vida e a fonte da vida eterna. E a vida eterna, pasmem vocês, ela começa agora. A vida eterna, no ato, ela inicia-se no ato que a pessoa crê. Ele diz, quem crê tem a vida eterna, não diz que terá. Então, gente, o nosso ministério, ele pode ser o início da mudança em definitivo da vida de pessoas. Por isso que nós devemos entender isso. Às vezes no nosso ministério nós precisamos de abrir mão de tantas coisas. Às vezes eu estou lá de casa ali olhando para o mar, aquele dia lindo, bonitão, eu doido para estar na praia. Eu estou preparando a lição de escola bíblica. Eu estou preparando, às vezes, algum estudo. Nosso ministério tem um preço que precisa ser pago por nós. Mas o preço que ele, o resultado que ele vai produzir nas pessoas é pela graça de Deus, nós sermos instrumentos de apresentar a Cristo a fonte de vida eterna. Cantamos aqui, dá-me de beber. A mulher samaritana teve sede. E lindo naquele texto é que ela vai com o seu pote, com o seu jarro, com o seu cântaro, sei lá o nome do negócio, e ela encontra Jesus. Ela tinha ido no poço buscar água e ela larga. A sede dela é saciada de uma tal maneira que ela larga o poço, larga o pote, o recipiente dela no poço. Ela esquece da sede física, porque a sede espiritual dela tinha sido saciada. Então, gente, a obra que Cristo tem a fazer de nós não é por nós, não é pelo nosso mérito, não é porque nós somos bonitinhos ou bonitões, não é porque nos vestimos bem ou falamos bem. É o Espírito que atua em nós, para nós sermos instrumentos dele, para mudança, para transformação na vida de pessoas, mas essa transformação definitiva, de modo que essas pessoas podem experimentar algo que elas nunca tiveram e talvez nunca tenham tido a expectativa e a perspectiva de ter, que é vida eterna. Amém? João aponta para Jesus, mas é Jesus que tem as palavras de vida eterna, em João capítulo 6. Jesus que tem o Espírito sem restrição, acabamos de ler nesse texto. Jesus é o maior ser humano e melhor ser humano que jamais existiu. E a ideia que está implícita nesse texto. E Jesus nos reconcilia com o Pai, segundo aos Coríntios, capítulo 5, 18 e 19, e nos concede uma maravilha, um grande presente que é esse ministério de reconciliação. Nós somos instrumentos de reconciliação de seres humanos entre Deus e o ser humano.
Amém? Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Eu, desde já, agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus.